15. Viver em outro mundo. Capítulo 359. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhado. Depois de entregar a bebida para o servo de Megan, Shun retornou para o lado de Laura. Laura se curvou para Megan e disse: "Esta aqui não incomodará a jovem senhora e seus amigos mais." Então ela sorriu para Megan e voltou para casa. Shun naturalmente seguiu-a de volta. Megan estava surpresa vendo o que acabou de acontecer. Eles eram algumas das crianças menos influentes de suas famílias, ou aqueles que não eram apreciados para a linha direta, assim eles não tinham muita experiência. Eles não tinham experienciado esse tipo de situação antes, então era bom que agora eles sabiam o que eles deveriam fazer. Levou um tempo para Megan responder. Ela olhou para a porta fechada, então mordendo seus dentes ela se virou para o grupo e disse: "Vamos lá, nós iremos para o Jardim da Ameixa Doce." O pessoal olhou para Megan como se eles não entendessem o que ela acabou de dizer. Na sua opinião, eles deveriam apenas sair do pátio, isso era o básico da cortesia nobre. Megan olhou para seus amigos e disse: "O cavalheiro já nos deu uma bolsa de vinho. Nós não queremos desapontar as boas graças do senhor, certo? Então vamos lá, vamos ir para o Jardim da Ameixa Doce." Quando o grupo ouviu o que Megan disse, todos eles pensaram por um momento, então eles brindaram e seguiram Megan para o jardim. Eles não podiam esperar para se deleitar do cenário do jardim. Ouvindo o grupo de Megan brindarem, Zhao Ai sorriu e não disse mais nada. Ele segurou sua xícara e tomou um gole de seu chá. Zhao Ai realmente gostou do sabor de chá com leite, mas já que havia leite dentro, deixou um sabor muito bom na sua boca. Zhao Ai adorou muito. Laura olhou para Zhao Ai e não pôde deixar de sorrir. "Irmão Ai, está realmente tudo bem dar aquele vinho para eles? Aqueles são 5 quilos de bebida forte." Zhao Ai mostrou um leve sorriso e disse: "Não seria melhor se eles beberem? Eles poderiam anunciar isso para nós." O sorriso de Laura se tornou mais brilhante. Isso era porque ela sabia que essa não era uma boa publicidade. Ela claramente sabia que Zhao Ai estava apenas brincando com eles. Megan e seu grupo chegaram no Jardim da Ameixa Doce e eles imediatamente mandaram seus servos prepararem o pano para espalhar ao redor do pequeno pátio. Então o fogão a carvão foi aceso e os servos prepararam a chaleira para esquentar um pouco de vinho no fogão. Ao mesmo tempo, a mesa também foi enchida com vários pequenos petiscos, mas estava claro do atendimento que aqueles petiscos eram somente feitos para decoração. Ninguém comeria isso. Na verdade, ninguém presente estava no ânimo para se deleitar do Jardim da Ameixa Doce. Seu interesse estava ocupado na bolsa de bebida na mão do servo. Aquelas pessoas não estavam em contato com suas famílias de negócios, portanto, a maioria deles simplesmente não tinham visto uma bolsa de bebida dos homens fera antes. Então quando o servo apresentou a bolsa feita de couro, o grupo ficou muito curioso. Megan sabia o que eles estavam pensando. Ela olhou para a bolsa de bebida na mão do seu servo e assentiu: "Esse deveria ser um kumis dos homens fera. Parece que nós vamos testar algo refrescante hoje. Vamos esquentar o vinho." O servo imediatamente assentiu, então cuidadosamente colocou o vinho na chaleira e depois colocou no fogão a carvão. Megan olhou para a bolsa de bebida surpresa enquanto ela disse: "Isso não está certo. Eu lembro que o kumis deveria ter uma cor cremosa. Como esse vinho pode ser transparente?" Uma jovem senhora do seu lado também assentiu: "Sim, eu consumia bebida kumis na minha casa. A bebida era leitosa e parecia como leite de argali. Mas este aqui parece como água. Você tem certeza que isso não é água?" No entanto, estava claro que ninguém acreditou ser porque rápido bastante o cheiro do vinho veio da chaleira. Haviam vários jovens homens que não puderam deixar de cheirar o vinho. Um deles disse: "Este vinho é muito perfumado. Essa é a primeira vez que eu cheiro tal fragrância agradável. Agora eu estou curioso para saber o gosto." Várias pessoas assentiram. Eles também cheiraram o vinho e o vinho era de fato muito perfumado. Atualmente, havia uma estranha cena dentro do pátio do jardim. Todo mundo estava olhando para a chaleira e nem mesmo prestando atenção às flores de ameixa ao redor. Depois de um tempo, a chaleira tinha aquecido, então o servo imediatamente serviu para cada pessoa uma taça.
O grupo impacientemente bebeu a bebida, e não importa se eles eram homens ou mulheres, eles imediatamente tossiram continuamente. Seus rostos estavam extremamente vermelhos. Quando o grupo se recuperou, as jovens senhoras não puderam deixar de baixar suas taças de vinho. Eles olharam para o vinho com um pouco de medo. Entretanto, os jovens homens não largaram seu vinho. Eles saborearam a experiência e tomaram pequenos goles da bebida. Não importa se era forte ou não, eles não puderam parar de beber. O gosto do vinho era realmente bom. Especialmente durante esse tempo de inverno onde esse cheiro de vinho da taça quente era uma bebida muito bem-vinda. Os jovens homens não puderam deixar de beber mais algumas taças. Quando as jovens senhoras viram os homens, eles eventualmente superaram sua hesitação e aprenderam a dar goles como os jovens homens. Em breve eles conseguiram colocar uma taça de vinho nos seus estômagos. Os vinhos com alto teor alcoólico tiveram sua própria característica. Depois de beber, a pessoa sentiria todo o seu corpo esquentar. Depois de tomar um gole, Megan podia sentir seu corpo esquentar. Embora o clima fosse frio, o grupo já estava realmente suando. Outra característica do vinho era que quanto mais você beber, mais você sente vontade de beber. O sentimento de fraqueza e tontura era realmente incrível. Os servos sentiram que algo estava errado. Seus jovens mestres e jovens senhoras pareciam se transformar em bêbados e continuavam despejando bebidas em suas bocas. Pouco depois, os 5 quilos de bebida que Zhao deu, eventualmente acabou. Olhando para aqueles jovens homens e mulheres, seus rostos estavam muito vermelhos e eles tinham umas expressões muito tontas. Os servos imediatamente os escoltaram para casa. Quando eles chegaram na porta do pátio, Shun já estava ali apenas silenciosamente olhando para eles enquanto sorria. Shun estava muito claro sobre a força de seu vinho. Nem mencione aqueles jovens nobres que não beberam vinho por conta própria. Mesmo velhos beberrões no continente provavelmente também ficariam bêbados bebendo esse tanto de vinho. O grau desse vinho não era algo para se brincar. Neste momento, Shui chegou e olhou para Shun. O que é isso? Shun sorriu. Eles estão bêbados. É o plano de publicidade do jovem mestre. Quando aquelas pessoas estivessem bêbadas, eles deveriam se tornar o melhor tipo de publicidade para o vinho. Então os dois revelaram um sorriso astuto. Cedo na manhã seguinte, Megan abriu seus olhos e olhou ao redor por um tempo e viu que ela estava no seu quarto. Ela se levantou, mas não conseguiu deixar de cambalear. Ela se sentou e estava intrigada. Colocada em seu corpo estavam suas roupas de dormir. Isso era normal, mas ela sentiu que algo estava errado. Enquanto ela estava intrigada, ela de repente viu uma pessoa deitada sobre sua cama. Essa era a sua própria empregada. A empregada usava um vestido limpo e também tinha caído no sono. Megan de repente sentiu sua boca ficar seca. Ela cutucou sua empregada e disse: Pequena Mai, me dê água. A pequena Mai era naturalmente a garota que estava dormindo logo abaixo de sua cama. Quando a garota ouviu o chamado de Megan, ela imediatamente acordou. Ela olhou feliz para Megan e disse: Jovem senhora, você está acordada. Ótimo. Espere um momento, eu vou trazer para você um pouco de água imediatamente. A pequena Mai correu para a mesa e serviu para Megan um copo de água de um cantil. O cantil era embrulhado com couro, então a água dentro não estava muito fria e era muito apropriada para beber. Megan bebeu água e sentiu um pouco melhor. Ela se virou para Mai. Pequena Mai, o que aconteceu comigo? Quando eu caí no sono? Como eu não consigo me lembrar? Mai olhou para a aparência de Megan. Ela sabia por que Megan não podia se lembrar de nada. Ela rapidamente respondeu: Jovem senhora, você realmente não consegue se lembrar? Ontem, você e a senhorita Uli junto com os outros foram para o jardim da ameixa doce para se deleitarem. Então você bebeu a bebida que o senhor Wallace deu e ficou bêbada. Ontem, você não comeu o jantar e imediatamente foi dormir. Megan encarou e franziu a testa. Ela pensou por um momento e viu que as memórias somente pareciam como uma impressão. Ela não pôde deixar de assentir e dizer: os eventos parecem vagos. O vinho era muito forte. Eu lembro de Oli bebendo muito junto comigo. Eu não esperava ficar bêbada. Meu pai sabe? O pai de Megan era naturalmente Smith. Megan ficou ligeiramente com medo que o assunto fosse conhecido por Smith. Embora Smith não tenha proibido de brincar com seus amigos, ela não sabia como ele reagiria quando ele descobrisse que ela ficou bêbada. Afinal, os ensinamentos da família eram muito estritos.
A pequena Mai não pensou em nada e assentiu, ele sabe. Noite passada, o Lorde foi informado. Mas quando ele soube que a jovem senhora ficou bêbada pela bebida que o Sr. Wallace proveu, ele não disse nada, mas deixou você ter um bom descanso. Megan ficou paralisada, então ela imediatamente disse, venha me ajudar a mudar de roupas, eu quero ver o pai. Mai obedeceu, então ajudou Megan a se vestir. Neste momento, a família estava comendo seu café da manhã, então Megan foi para o salão de jantar. Ela naturalmente foi para a seção onde os membros da família comem, que era onde Smith costumava comer. A família Calci tinha uma determinada ordem de regras. Se não houvessem situações especiais, todos os membros da família deveriam comer dentro do salão de jantar. Se alguém ousasse fazer falsas desculpas apenas para evitar ter uma refeição com a família, eles seriam pesadamente punidos. Essa regra era para fazer todo mundo da família entender que você tem o mesmo nível quando está comendo. Se você quer comer num lugar mais avançado, então você tem que trabalhar duro e conseguir grandes contribuições para a família. Megan chegou no salão de jantar onde eles normalmente comiam suas refeições. Mas quando ela entrou na sala, ela congelou. Ela não esperou ver que seu pai não estava aqui. Nem mesmo uma única pessoa da família estava presente. Neste momento, um servo podia ser visto caminhando até Megan. Ele imediatamente se curvou e disse, jovem senhora, você veio. O Lorde disse que hoje a família estará comendo no salão de jantar número 3. O servo imediatamente continuou, embora o Sr. Wallace tenha vindo ontem, o Lorde ainda queria o introduzir para a família. Portanto, o Lorde convidou a família para o salão de jantar 3. Megan entendeu, ela assentiu e caminhou para o salão de jantar 3. Depois de um tempo, Megan chegou do lado de fora do salão de jantar. Do lado de fora do salão tinha um servo, e dentro do salão estava o som das pessoas conversando. Quando o servo viu Megan, ele disse apressadamente, jovem senhora Megan. Então quando o servo estava abrindo a porta, Megan imediatamente foi para dentro. Depois de entrar no salão, Megan viu que seu pai, mãe e 2 irmãos já tinham chegado. Havia uma grande mesa dentro do salão, mas o grupo surpreendentemente sentou do lado da mesa comumente usada para descansar. Megan era a única filha do Lorde da cidade. Havia uma regra estrita da família Calci que o homem podia ter apenas uma esposa. E que filhas não podiam ser usadas para casar lá fora por benefício. Essa regra garantiu a prosperidade da família Calci. Cada adulto homem dentro da família é somente permitido a ter uma única esposa, então a criança terá apenas um único par de parentes. Isso tornou muito improvável para a família se fragmentar. Além disso, também era uma regra inflexível para a família Calci que filhas não poderiam ser usadas para casar por benefícios. Tinha um ditado dentro da família Calci que basicamente significava, se a família vender sua mulher por benefícios, então a família estará considerada queda. Isso era porque se você for forçado a casar a mulher de sua família por benefícios, então aquilo significa que os homens eram incompetentes. Sob aquelas regras, os descendentes homens da família Calci se tornaram muito notáveis. Eles levaram em obediência completa as palavras de seus ancestrais, então cada um deles somente levaram uma única esposa. Por causa disso, a família mostrou sua solidariedade, não mostrando nenhum sinal de se partir. Embora o Lorde da cidade, Smith, fosse apenas o terceiro na linha de sucessão da família, ele também respeitou as palavras de seus ancestrais. Ele somente se casou com uma única esposa e teve 3 crianças, Julia e Megan. Já que Megan era sua única filha, Smith a amou muito. E por causa do rigoroso padrão de educação da família Calci, Megan não se tornou como ruim. Em contraste, ela era uma gentil e bem-educada jovem senhora. Os amigos que ela tinha também eram amigos muito simples. Isso era porque todos eles sabiam que ela não tinha influência na sua casa. Se você pedir para ela voltar para sua família para fazer algo, ela certamente não teria nenhum poder para fazer. Então aqueles que entraram em contato com Megan também eram como ela, crianças que não tinham nenhuma influência em casa. Em certo sentido, eles eram apenas pessoas que moram lá, comem e vivem de maneira simples. Embora a família soubesse sobre isso, eles não deram a Megan um tempo difícil. Ao invés disso, eles garantiram que Megan crescesse em um ambiente seguro. Adicionalmente, a fama de Megan também era muito boa dentro da cidade Água Celestial.
Não dava para contar o número de pessoas pobres dentro da cidade que tinham recebido suas boas graças. Isso fez ela ter um apelido dentro da cidade, Princesa da Flor de Ameixa. O apelido tinha dois significados. O primeiro era que Meghan gostava das flores de ameixa, e a outra era que ela era tão pura como uma ameixa, e durante o frio inverno, ela estaria lá, se abriria lindamente. Viver em outro mundo. Capítulo 360. Smith olhou para Meghan que estava rapidamente andando e então sorriu para Zhao Ai. Pequeno Ai, venha. Eu irei apresentar vocês dois. Essa é a minha filha Meghan, a pequena princesa da minha família. Meghan, conheça Zhao Ai. Ah, ele atualmente usa o nome falso Alice. Ouvindo Smith dizer que Zhao Ai era o Alice, Meghan não pode deixar de encarar. Então ela lembrou de Laura, que deu comis ontem. No entanto, Meghan imediatamente se recuperou. Ela foi para frente e fez uma saudação para Zhao Ai e disse: Meghan cumprimenta o Sr. Zhao Ai. Zhao Ai se levantou imediatamente e retornou sua cortesia. Ele disse: Senhorita Meghan é muito cortês. Já que ela ainda estava de pé, Meghan foi se sentar próxima do seu irmão mais velho. Mas quando Zhao Ai olhou para Meghan, ele não pode deixar de se sentir atordoado. Não somente por causa do nome Meghan, mas também por causa de sua aparência. Quando Zhao Ai viu Laura pela primeira vez, ele estava surpreso porque Laura lembrava fortemente uma certa Taylor da Terra, mas ela tem uma pequena aura mais corajosa. E desta vez, quando ele viu Meghan, ele ficou surpreso. Isso era porque Meghan não somente tinha o mesmo nome de uma certa atriz americana, ela também lembrava sua aparência. Ambas suas estaturas eram um pouco altas, uma aparência doce e linda, mas essa Meghan tem um certo olhar nos seus olhos que a outra Meghan não tem. Meghan que ele fala é da época do Transformers. Luiz, imaginei ela mesma atualmente. Meghan estava usando uma saia de jovem senhora que a maioria das jovens senhoras nobres usavam. Ela parecia muito bonita, tão atrativa como uma princesa real. No entanto, Zhao Ai também sabia que olhar para uma garota por muito tempo era indelicado. Portanto, ele olhou para Meghan por um curto período de tempo e então virou sua cabeça para Smith e continuou conversando. Chris e Diana também estavam sentados do lado, calmamente ouvindo as pessoas falando na mesa. Embora eles tivessem a mesma idade que o grupo de Zhao Ai, eles sentiram algo diferente nele. Não era somente por causa de sua aura imponente, mas também era principalmente porque ele estava confortavelmente conversando com Smith como se eles fossem iguais, dando aos dois jovens homens uma tremenda pressão. Neste momento, as refeições já estavam preparadas. Já que era café da manhã, as refeições na mesa não eram muito complexas. Cada uma parecia bem definida, mas ainda assim simples. Smith convidou Zhao Ai e os outros para a mesa. Laura e Meg eram noivas de Zhao Ai, então naturalmente também haviam sido conduzidas para a mesa. Na cidade Água Celestial, Laura e Meg não precisaram fazer o papel de empregadas de Zhao Ai. Atualmente, Zhao Ai os introduziu como suas noivas. Na mesa, Smith introduziu Meghan para Laura e Meg. Laura e Meg eram da mesma idade de Meghan, então naturalmente Smith esperava que Laura pudesse ser amiga de sua única filha. Depois do café da manhã, Zhao Ai pediu para Laura e Meg irem para a cidade e brincar por aí com Meghan enquanto sua carruagem foi para o Hotel Shelley Verruin. Ele também precisou ver Marriott começar sua cooperação com a família Shelley. A carruagem puxada pelo boi chegou na porta da frente do hotel rapidamente. Quando a carruagem chegou no hotel, um atendente imediatamente veio para cumprimentar Zhao Ai enquanto o outro foi informar Marriott Mid. Zhao Ai primeiro foi para a suíte onde Ruin estava ficando. O quarto de Ruin estava naturalmente na melhor acomodação do hotel. Por causa de sua conexão com Zhao Ai, o hotel estava cuidando bem dela. Fora do quarto de Ruin, Shun bateu na porta, quando Gil abriu. Quando ele viu Zhao Ai, ele imediatamente o levou para dentro do quarto. Já que era a melhor acomodação do hotel, havia uma sala de estar presente. Depois que Zhao Ai e Shun chegaram e se sentaram, Gil foi e serviu Zhao Ai um pouco de chá. Zhao Ai olhou para a silenciosa Ruin e calmamente disse: Jovem senhora, este problema foi causado por mim. Eu já tive uma conversa clara com o Grão-Duque Ivan. Ele enviará um navio para vir encontrar você. Você precisa somente ficar no hotel esses dias. Você também pode dar uma volta ao redor da cidade. Você está segura aqui. Ruin abaixou sua cabeça e disse: Eu agradeço ao Senhor por cuidar de mim e me desculpar pelos problemas que eu causei durante o caminho. Me desculpe.
Huyen se tornou muito educada, deixando Zhao Ai se sentir muito estranho. Então ele balançou sua cabeça e disse: pare de falar sobre problema. A maioria deles que nós encontramos na estrada foram causados por mim, de qualquer jeito. Deveria ser eu quem deveria me desculpar. Desta vez, você perdeu muitos guardas sem saber. Eu realmente sinto muito sobre isso. Se a senhorita Huyen tiver qualquer problema no futuro, você pode procurar por mim. Eu verei o que eu posso fazer para ajudar. Huyen olhou para Zhao Ai, então abaixou sua cabeça novamente enquanto ela dizia: Huyen agradece ao senhor. Zhao Ai viu que Huyen não queria entrar em contato com ele, mas ele não disse nada. Ele apenas se levantou e disse: então eu não perturbarei a jovem senhora mais. Descanse bem, jovem senhora. Até logo. Zhao Ai levou Shun para fora do quarto e viu Mixi e Mariotti parados lá fora. Zhao Ai não pôde deixar de olhar, então ele riu e disse: o que vocês dois estão fazendo aqui? Vocês estão bisbilhotando. Mixi e Mariotti não puderam deixar de se entreolhar e sorrir brilhantemente. Obviamente eles não vieram a bisbilhotar, eles estavam aqui para ver Zhao Ai. Antes, quando eles ouviram que Zhao Ai visitaria o Lorde da cidade, eles pensaram que somente seria uma visita comum. Afinal, o status entre Zhao Ai e Smith era bastante distante. Mas quem teria pensado que realmente seria concedida uma residência dentro da mansão do Lorde da cidade para Zhao Ai? O Lorde da cidade até mesmo enviou algumas pessoas para os dizerem que Zhao Ai agora viveria dentro da mansão e que eles estavam aqui para recolher suas coisas. Eles não se atreveram a pará-los. Deve-se saber que a família Calci era a hegemonia dentro da cidade Água Celestial. Eles imediatamente entregaram as coisas de Zhao Ai. Isso deixou os dois preocupados. Eles não pensaram que Zhao Ai teria tal relacionamento bom com Smith. Se Zhao Ai escolhesse cooperar com a família Calci, então o que aconteceria com eles? Isso se tornou um problema. Afinal, a família Calci é muito mais forte do que a família Shelley. Ontem, eles estavam muito preocupados que Zhao Ai romperia sua cooperação com a família Shelley. Se este fosse o caso, suas perdas seriam enormes. Embora perder 5.000 quilos de cumis não seja um grande negócio para a família Shelley, Zhao Ai era. Zhao Ai era um mago espacial. Para tal pessoa ter uma conexão com ele, seria muito bom para a família Shelley. Então quando eles ouviram do atendente que Zhao Ai veio, os dois não puderam ficar sentados. Eles imediatamente foram para o quarto de Huyen e queriam interceptar Zhao Ai. Mas quando eles olharam para a aparência brincalhona de Zhao Ai, eles imediatamente suspiraram de alívio. Isso significava que Zhao Ai não tinha a intenção de romper sua parceria. Mariotti imediatamente sorriu e disse: como nós poderíamos apenas deixar você ir? Venha, venha, vamos beber algumas taças. Zhao Ai não recusou e seguiu Mariotti para seu escritório. Depois que os três se sentaram, um garçom serviu aos três uma taça de vinho de fruta para cada um deles e se retirou. As pessoas que sobraram no quarto eram as três pessoas e Shun quem ficou do lado. Mario viu que Zhao Ai não fez Shun sair, então ele considerou que Shun deveria ser um confidente de Zhao Ai. Ele não se conteve e perguntou para Zhao Ai: Wallace, você está próximo com o Lorde da cidade Smith? Zhao Ai sorriu e disse: é apenas bom. O Lorde da cidade estava sendo excessivamente hospitaleiro, então eu não tive escolha além de aceitar seu convite. Ele também me deu o pátio da ameixa doce, mas eu não gosto de viver lá, é muito constrangedor, eu posso muito bem morar fora. Mariotti pôde somente sorrir amargamente. Se outros ouvissem o que Zhao Ai acabou de dizer, eles pensariam nele como um hipócrita. Dentro da cidade Água Celestial, se você pudesse conseguir viver dentro da mansão do Lorde da cidade, então você certamente seria alguém com status extraordinário. Sem mencionar que, Smith lhe deu o pátio da ameixa doce. Esse era um dos melhores pátios dentro da mansão. Mitch deu um sorriso e disse: vamos lá, pare de se mostrar. Certo, você fez uma parceria com o Lorde da cidade? Zhao Ai assentiu: sim, nós também fizemos uma parceria por comis, assim como outras coisas. Assim, não tem como aumentar a quantidade que eu forneço aqui. Nós somente temos que esperar até mais tarde, quando a produção do meu vinho aumentar, então nós podemos lentamente aumentar o fornecimento. O que você acha? Mitch e Mario relaxaram. Era como se um pedaço de uma pedra pesada caísse de seus corações. Eles estavam com muito medo de que Zhao Ai não seria capaz de cooperar com eles mais.
enquanto eles tiverem uma parceria com Zhao Ai, estava tudo bem. Marriott imediatamente respondeu, é claro, nós vamos esperar até você aumentar sua produção. Zhao Ai olhou para Marriott e sorriu fracamente. Eu também tenho várias coisas que podem ser utilizadas para nossa cooperação, eu não sei se você aceitará. Marriott encarou, então rapidamente assentiu, que tipo de produtos? Deixe-me ver. Zhao Ai deu um leve sorriso enquanto ele acenava sua mão. No chão, havia uma pilha de coisas. Mick e Marriott viram coisas muito comuns, arroz de bambu e vários vegetais mágicos. Estes eram coisas muito comuns no continente, nada realmente notável. Vendo sua aparência, Zhao Ai apenas sorriu enquanto ele dizia, faça seu pessoal preparar algumas refeições usando isso. Depois que tivermos uma refeição, então nós continuaremos discutindo. Marriott não era um tolo, ele sabia onde Zhao Ai queria chegar. Então ele imediatamente ordenou um atendente para levar este arroz e vegetais para a cozinha para preparar algumas refeições e mandá-los trazer para o salão de jantar. Depois de um tempo, o grupo chegou no salão de jantar e viu as refeições. As refeições eram muito comuns. Zhao Ai sorriu e deixou Mick e Marriott experimentarem. Marriott não foi educado, e ele imediatamente experimentou a comida. Marriott imediatamente notou as diferenças na refeição. Embora fossem refeições comuns, elas foram cozidas pelo chefe que fazia sua comida a todo dia. Mas hoje ele sentiu que, embora ele tenha comido exatamente a mesma refeição, essa que era muito melhor do que a que ele normalmente comia. Marriott podia confirmar que a melhoria do saber da refeição não estava relacionada ao chefe. Isso era com certeza porque os vegetais usados eram muito bons. Então, quando adicionado às habilidades excepcionais do chefe, a refeição feita era naturalmente uma delícia. Marriott abaixou seu garfo, então ele se virou para Zhao Ai e disse, você está dizendo que você irá cooperar com isso? Zhao Ai sorriu fracamente e disse, certo, o que você acha? Nós podemos estabelecer uma parceria. Eu posso garantir que a qualidade dos vegetais permanecerá a mesma no futuro. Os olhos de Marriott brilharam, é claro. Com seus vegetais, os serviços do nosso hotel chegarão em outro nível. A propósito, quantos vegetais você pode fornecer? Viver em outro mundo. Capítulo 361. Zhao Ai sorriu e disse, um monte, e eu também tenho alguns vegetais mágicos nunca vistos antes no continente. Se você estiver interessado, eu também posso fornecer para você esses vegetais junto com algumas receitas. Isso tornará seu negócio único. Interessado? Os olhos de Marriott se iluminaram ainda mais. Ele olhou para Zhao Ai e disse, realmente. Se você tiver vegetais que não existem no continente, então nós queremos muito deles. Zhao Ai riu, irmão Marriott, você está sendo muito ganancioso. Eu gosto disso. Fique tranquilo, quando eu voltar, eu imediatamente farei um levantamento de quantos vegetais eu posso produzir por dia. Eu lhe direi depois então, o que você acha? Marriott assentiu e disse, bom. Então eu esperarei por notícias. Será muito melhor se vier cedo. Zhao Ai assentiu, então olhou para Marriott. Irmão Marriott, eu tenho outro negócio. Eu não sei se... Sem nem mesmo esperar por Zhao Ai terminar, Marriott imediatamente disse, claro. Zhao Ai continuou, eu nem mesmo disse qual negócio é. Esse negócio é arriscado. Se eles não forem uma grande família como a família Shelley. A expressão de Marriott afundou. Então ele calmamente perguntou, diga-me o negócio. Enquanto for seu negócio, a família estará disposta a cooperar. Zhao Ai sorriu fracamente e depois disse, não é assim tão sério. Esse negócio também pode ser considerado como um negócio único. Mas este aqui fará muitas pessoas invejosas. Peixe de fogo. Marriott se levantou. Ele olhou para Zhao Ai e perguntou seriamente, peixe de fogo? Quanto você tem? Zhao Ai deu um sorriso e disse, 10.000 por mês. Marriott murmurou, 10.000 por mês, 10.000. Enquanto Marriott estava andando para frente e para trás, Zhao Ai observou sua aparência e não pode deixar de sorrir levemente. Então ele se virou para o ainda surpreso Mick. Ele balançou sua cabeça e disse, essas duas pessoas, parece que eles foram para outra dimensão. Depois de ouvir as palavras de Zhao Ai, as duas pessoas imediatamente se recuperaram. Eles olharam para Zhao Ai com olhos brilhantes como o sol. Marriott correu até Zhao Ai e disse, irmão, você está certo sobre o que você acabou de dizer?
Você realmente pode fornecer à família 10.000 peixes de fogo por mês? Não é 100 ou 1.000, mas 10.000? Zhao Ai sorriu e confirmou. Correto, 10.000. Que tal? Você ousaria pegar esse negócio? Ma riu e disse, é claro. Eu serei morto pela família se eu negar esse negócio. Irmão, você realmente é minha estrela da sorte. Você é a estrela da sorte da família Sheilei. Zhao Ai sorriu. Vamos lá, eles são apenas peixes de fogo. Se você tiver muito dinheiro, você pode facilmente se cansar disso. Para te falar a verdade, eu quase não como mais. Marriott não ficou nervoso com o que Zhao Ai disse. Ele somente respondeu, outras pessoas baterão em você se eles ouvirem o que acabou de dizer. Irmão, você não entendeu a situação atual da família Sheilei. Quando nós fomos pressionados pelo Grão-Duque Liueart dentro do Império Rosen, os nossos negócios nas outras partes do continente foram afetados também. Mesmo se nós conseguirmos lidar com a Liueart, nosso negócio de hotelaria ainda estaria em queda por um longo tempo. Mas agora que o irmão irá nos fornecer peixes de fogo e vegetais, nós poderíamos usá-los para promover nosso hotel e obter um bom negócio. É por isso que eu disse que o irmão é realmente a estrela da sorte da família Sheilei. Mas irmão, o Lorde da cidade Smith sabe que você tem alguns peixes de fogo. Como ele poderia largar esse negócio? Como um nativo, Marriott claramente sabia que o valor do peixe de fogo para as pessoas no continente. A razão dos peixes de fogo serem tão valiosos era porque eles eram muito raros. Se ele pudesse ser visto toda hora como nabos na estrada, não seria valioso. O negócio do peixe de fogo estava certo de ser lucrativo. Não subestime 10.000 peixes de fogo por mês. Depois de processar, o Hotel Sheilei poderia trazer de pelo menos 4.000 para aproximadamente 50.000 moedas de ouro por dia em renda. Para outras pessoas, vendo o montante de lucro que aqueles peixes de fogo poderiam gerar, como eles poderiam estar dispostos de desistir? Depois de ouvir a questão de Marriott, Zhao Ai balançou sua cabeça e disse, isso é algo que o irmão Smith não sabe. Mas não se preocupe, quando eu voltar eu o informarei. Afinal, esses peixes são meus, então eu posso escolher para quem vendê-lo. Ele não se opõe quanto a quem eu faço parceria. Certo, eu posso lhe fornecer 10.000 peixes de fogo por mês, mas você precisa ter certeza de preparar algum lugar para os peixes serem armazenados. Você deveria saber que aqueles peixes são bastante frágeis. Marriott assentiu, sim, isso deveria ser preparado. Não se preocupe, eu estarei pronto a tempo. Zhao Ai sorriu fracamente. Então é isso. Em 2 dias eu deveria ter tudo inventariado. Você também terá que me dizer onde levar os produtos, mas eu preferiria muito os entregar aqui. Transportar carga para a cidade Água Celestial é muito conveniente. Marriott assentiu, ok, bom. Além disso, como você transportaria os peixes de fogo? Eles virão em uma única remessa, ou é possível para você enviá-los em lotes? Zhao Ai sorriu. Tudo bem então, vamos fazê-los em lotes. Todo lote levará 10 dias. Os primeiros 2 terão 3.000 peixes enquanto o último terá 4.000. O que você acha? Marriott sorriu. Isso é bom. Então está resolvido. Nós vamos apenas esperar aqui por notícias. Zhao Ai assentiu e depois se levantou. Então eu voltarei primeiro. Eu ainda preciso dizer para o irmão Smith sobre o peixe de fogo, assim como os outros negócios. Então ele saiu do escritório com Marriott e Migdt escutando. Olhando para Zhao Ai sair, Marriott e Migdt retornaram para o escritório. Marriott olhou para Migdt e disse, Migdt, de onde você disse que Zhao Ai era? Como ele tem tantas coisas boas nas suas mãos? Migdt ainda respondeu com um sorriso, você não checou com a família? Bem, não vale a pena de qualquer maneira, já que não existe muita informação sobre ele. Pelo que a família descobriu, o período inicial onde Zhao Ai apareceu foi quando ele veio da Fortaleza Montenegro. É a única coisa que nós conseguimos de sua aparência. Ele foi muito discreto. Seus meios também foram muito ferozes, e ele sempre tinha muitas coisas em suas mãos. Foi precisamente por causa desses produtos que ele não pôde ficar dentro do Império Aksu, por causa do Rei do Sul, Boric. Boric cobiçou as coisas em suas mãos e até mesmo fez Zhao Ai formar uma inimizade com a família Marquet. Foi então que Laura teve um desentendimento com a família e foi com Zhao Ai. Ela até mesmo ficou noiva dele. Pode ser dito que ele tinha ganhado 2 coisas novas: a experiência de Laura nos negócios,
assim como a quantidade de dinheiro que ele fez. Depois disso, eles foram para a pradaria. Ninguém sabe o que ele fez na pradaria dos Homens-Fera. Ele apenas de repente apareceu novamente disfarçado como Alice e veio direto para cá. Mariota sentiu, sua identidade é muito misteriosa. Além disso, ele veio da Fortaleza Montenegro, um lugar muito caótico. Não admira que ninguém pôde investigá-lo. Eu suspeito que uma poderosa influência o enviou para conseguir treiná-lo, e especialmente para acumular muito dinheiro. Se não, como Smith seria bom para ele? Nós todos sabemos que o Smith é um companheiro bastante arrogante. Mitch concordou. Esse assunto é verdadeiramente estranho. Se ele tem um relacionamento com Smith, ele deveria ter vindo imediatamente para o Império Rosen desde o início. Porque ele teve que correr para o Império Aksu, especialmente em um lugar como o Ducado de Purcell. Além disso, com ele sendo expulso do Ducado, a família Calci na verdade, nunca o ajudaria. Se a família Calci pressionou Boriken, não haveria caminho para Zawai sofrer desse tanto. Isso é realmente estranho. Mariota sentiu, somente Zawai poderia explicar esse assunto. Mas o que me impressionou também era o fato de que ele estava bastante preocupado sobre conhecer Smith. Além disso, por que Smith de repente o aceitou de imediato? Mitch deu um sorriso forçado e disse, Smith não é um idiota. Zawai é um mago espacial. Como ele poderia não o considerar como importante? Mariota bateu em sua cabeça. Oh, eu realmente esqueci sobre isso. Nós somos na verdade, sortudos por fazer contato com Zawai. Certo, você perguntou se era possível comprar alguns itens espaciais dele. Mitch sorriu e disse, eu encontrarei uma oportunidade no futuro para perguntá-lo. De qualquer forma, já é bom ter uma conexão com um mago espacial. Nós podemos até mesmo ser capazes de conseguir alguns equipamentos espaciais para ter mais tarde. Então os dois sorriram amplamente. Neste momento, Zawa estava sentado dentro de sua carruagem indo para o pátio da Ameixa Doce. Depois que ele chegou no pátio, ele imediatamente foi para o espaço e retornou para a fortaleza da Montanha de Ferro. Ele pediu a Graham para efetuar um levantamento dos seus produtos para ver quanto eles poderiam fornecer. Depois de ter tudo terminado, então eles começariam seus negócios com Smith, assim como a família Shelley. Hoje, Laura e Meg estavam jogando por aí com Megan. Isso também era o que Zawai queria. Ele queria fazer as duas mulheres terem um pequeno descanso. As duas tinham seguido Zawai por muito tempo. Elas foram submetidas aos ventos frios da pradaria, assim como a tensão de correr adiante por causa dos ataques. Elas não tiveram nenhum tempo para conseguir relaxar. Agora que eles chegaram na cidade Água Celestial, elas tinham Megan acompanhando-as por aí. Com o título de pequena princesa do Lorde da cidade com elas, sua segurança não era um problema. Assim, Zawai apenas as deixou se divertir no seu descanso. Laura e Meg estavam muito felizes. Fazia bastante tempo desde que elas foram capazes de jogar ao redor. Elas eram diferentes do otaku eremita Zawai. Elas não estavam acostumadas a ficar sempre dentro de casa. Elas eram mulheres. Elas gostavam de olhar vitrines, assim como comprar roupas. Foi simplesmente uma pena que, por causa de sua situação, elas não podiam fazer isso. Mas hoje, já que elas tinham a oportunidade de fazer, naturalmente elas se divertiriam bastante. Megan também estava contente, afinal, a idade das três eram muito similares. Além disso, Laura tinha sido uma empresária por muito tempo, então ela sabia como interagir com pessoas e com a disposição gentil de Meg que era semelhante à água serena. As três mulheres imediatamente se deram muito bem umas com as outras. Mas Megan estava confusa quanto a por que tais mulheres bonitas como Meg e Laura gostavam de Zawai. Ela realmente não podia ver nada memorável nesse homem. Megan estava somente nos 17 anos, senhoras da sua idade queria fantasiar. Na sua opinião, seu amante deveria ter um alto status, longo cabelo, e um temperamento gentil. Com Zawai, várias dessas qualidades não estavam presentes. Ela não conseguia entender por que mulheres como Meg e Laura gostavam por Zawai. Viver em outro mundo. Capítulo 362. Sim, aos olhos de Megan, Meg e Laura eram muito excelentes. Até mesmo Nier, para Megan, ela era uma boa mulher. Inesperadamente essas três garotas estavam realmente com Zawai. Megan não conseguia entender. Ela tinha visto Zawai. Ele não era alto como Laura, e sua aparência também era comum. Bons modos.
No geral ele parecia muito entediante. Para tal homem sem nenhum mérito conseguir a afeição de Laura e Meg era muito irracional. Embora isso fosse o que Megan pensasse profundamente em seu coração, ela não disse isso alto. Em todo caso, Meg e Laura não discutiram esse tópico com ela. A cidade Água Celestial era um paraíso para mulheres que amam vitrines. Você podia ver e comprar tudo aqui que era do continente. As três foram para uma variedade de lojas acompanhadas com vários guardas. Elas continuaram entrando e saindo das lojas. Seus guardas de escoltas estavam cheios de coisas que elas levaram. Ainda mais urgente era a carruagem atrás dos guardas que também estava cheia de coisas. As vitrines para as mulheres era semelhante à bebida para os homens. Muitas mulheres não entendiam o porquê dos homens gostavam de beber, assim como os homens não entendiam por que as mulheres amavam vitrines. Saindo para passear e comprar itens, mesmo algumas vezes indo para casa com nada, isso deixaria os homens confusos por milênios. Shui também seguiu atrás de Laura e Meg. Zhao a enviou para proteger Laura e Meg para que não houvessem preocupações, apenas no caso deles entrarem em problemas. Para garantir ainda mais sua segurança, Zhao Ai também deu a Meg o cajado fantasma. Isso era para que se algo acontecesse, Zhao Ai poderia chegar tão rápido quanto possível. Elas passearam até o meio-dia. Quando Meg viu que o clima não era de manhã mais, ela virou sua cabeça para Laura e disse: "Irmã Laura, vamos descansar e comer." Laura também olhou para o céu. Ela sentiu e disse: "Certo, eu também estou com bastante fome, vamos lá." Megan sorriu e disse: "Desde que nós já estamos do lado de fora, nós deveríamos ir para o Distrito Leste onde um famoso restaurante de comida do mar está localizado. Aquele lugar é muito famoso dentro da cidade Água Celestial." Naturalmente, Meg e Laura não se opuseram. Era raro para elas terem uma chance de sair e jogar, então elas pegariam toda a oportunidade para passear por aí. Pouco depois do grupo entrar na carruagem, eles rapidamente chegaram na frente de um restaurante chamado Casa do Oceano. Esse restaurante era grande, seu prédio era de 7 andares. Era aqui que se podia conseguir a melhor comida do mar dentro da cidade Água Celestial. O prédio inteiro compôs todo o restaurante. Hoje, Laura e as outras andaram dentro da carruagem de Megan. A carruagem de Megan era puxada pela magnífica besta mágica do quarto nível potro celestial do floco de neve, o mesmo que Laura usou anteriormente. Parecia que mulheres tendem a ser parciais à beleza deste cavalo branco. Tão depressa quanto a carruagem parou na frente do restaurante, um homem saiu da loja sozinho. Esse homem estava usando roupas de um empresário e parecia muito comum. No entanto, o sorriso em seu rosto era algo que pessoas ficariam hipnotizadas em ver. Quando a pessoa viu Megan descer da sua carruagem, ele imediatamente foi em frente e se curvou. "Este aqui cumprimenta a senhorita Megan. O restaurante está muito honrado para ser visitado pela senhorita hoje." Megan usou um sorriso educado e disse: "O gerente está sendo muito educado. Hoje eu vim introduzir minhas duas amigas para a sua comida do mar. Eu terei que pedir para o gerente preparar para nós uma mesa." O gerente imediatamente respondeu: "Já foi preparado para a senhorita. A mesa está no 6º andar dentro do 4º versículo do mar. Lá, não somente você e seus amigos podem comer sua refeição, você também pode testemunhar a paisagem marítima. Esse é nosso melhor quarto do restaurante." Megan sorriu: "Eu realmente incomodei o gerente. Então por favor leve-nos até lá." Então o gerente fez um gesto convidativo e recebeu Megan e as outras. O gerente pessoalmente levou Megan para o elevador e subiu para o 6º andar e depois até um quarto chamado Versículo do Mar. O quarto era muito legal, tinha mais de 40 m2 com uma área de descanso, assim como uma área de jantar. A área de descanso encarava o vidro claro da janela mostrando uma maravilhosa paisagem marítima. No mar azul céu, navios poderiam ser vistos atracando. Algumas vezes, lá teriam pequenos navios que passavam por aqueles grandes navios. A cena parecia muito bonita. Devido à cidade Água Celestial estar do lado do mar, ainda era mais quente do que em outros lugares, embora esteja no inverno. Hoje, o céu da cidade estava muito bonito, o sol estava em plena floração lá em cima. Embora não houvesse fornos mágicos dentro do quarto, o lugar ainda estava quente, não era nem muito quente nem muito frio. A temperatura era simplesmente a ideal. Depois de pedir para Megan entrar no quarto, o gerente disse para Megan: "Senhorita, por favor sente-se."
As refeições serão servidas imediatamente. Megan respondeu educadamente, obrigada, gerente. O gerente cuidou muito bem de mim e dos meus amigos. O gerente assentiu e sorriu. Então ele virou para sair do quarto. Laura olhou para a partida do gerente. Então ela sorriu e disse, esse gerente é muito interessante. Ele é muito bem educado. Você o conhece? Megan sorriu e disse, não realmente, mas ele é uma pessoa da família do Conde James. O relacionamento entre o Conde James e nossa família não é ruim. Laura entendeu. Então, a maioria dos negócios na cidade são controlados por nobres. Quais negócios sua família tem? Megan balançou sua cabeça. Eu não sei sobre essas coisas nem me importo sobre isso. Mas os negócios da família deveriam portar o nosso emblema da família. Eu acho que eles deveriam ser muito fáceis de reconhecer. Laura assentiu, certo, pelo que você disse, sua família deveria ter mais de 100 negócios na cidade, apenas do que eu contei hoje. Incrível, isso é muito. Megan olhou atordoada. Realmente, isso tudo? Por que eu não notei? Ei, por que você fez a contagem de negócios? Você quer tirar proveito dos negócios da minha família? Laura respondeu, eu tenho medo que eu me esgotaria se eu conseguisse gerenciar as propriedades de sua família. Eu simplesmente quero ver os tipos de negócios que sua família tem. Você deveria saber que o irmão Ai veio aqui para fazer negócios e ele também fará uma parceria com sua família. Eu apenas quero entender os negócios que sua família depende. Megan olhou para Laura e perguntou, por que você é tão diligente? Seu noivo deixa você lidar com esses assuntos. Então o que ele faz? Laura usou um sorriso leve e disse, ele tem coisas muito mais importantes para fazer, também seu corpo não é muito saudável. Eu não quero que ele acabe se esgotando. Por que você está perguntando? Você parece ter uma opinião dele? Megan respondeu, eu não tenho nenhuma opinião dele. Eu apenas não entendo por que uma garota bonita como a irmã Laura gostaria de tal homem com aparência comum. Ele nem mesmo é mais alto que você. Quando Laura ouviu o que Megan disse, ela não pode deixar de rir e responder, a nossa história é bastante longa, mas o irmão é um bom homem. Ele certamente não é como o que você imagina. Você deve saber que se um homem é agradável, seu status e aparência não importam. Se uma garota quer se casar com um homem, ela deveria se casar com alguém que será bom para ela, não por causa de suas propriedades, ou status, ou habilidade. Não importa se eles são pessoas ricas nem a pessoa mais competente, se eles não puderem fazê-la feliz, então qual é o ponto? Megan olhou pensativamente para Laura. Você disse que ele é muito bom para você, mas se ele realmente te ama, e também é muito bom para você, então por que ele também estaria comprometido com a irmã Meg? Laura sorriu. O irmão Ai cresceu junto com a Meg. Seus sentimentos um pelo outro é muito profundo. Se o irmão Ai realmente desistisse da irmã Meg por mim, então a irmã Meg ficaria triste. Para a irmã Meg estar do seu lado por muitos anos apenas para ser deixada para trás não é algo que um homem decente faria. Se aquilo acontecesse, então que pararia o irmão Ai de me deixar para trás no futuro? Pequena Megan, algumas vezes, a afeição pesada de um homem não é uma coisa ruim, pelo contrário, é muito melhor para os homens. Meg olhou para Megan e disse, qual é o problema, Megan? Você tem alguém de quem gosta? Que tal nos levar para dar uma olhada? O rosto de Megan imediatamente se avermelhou. Ela olhou para Meg e declarou, não fale coisas sem sentido. Com tal número de pessoas na cidade, como eu poderia encontrar alguém que eu goste? Enquanto as garotas estavam conversando, uma voz de repente veio do lado de fora. Jovem senhora, Diane James procura por uma audiência. Megan olhou, depois ela assentiu e disse, por favor, entre, Diane. A porta se abriu e então um homem nos 20 anos de idade entrou. Esse jovem mestre parecia como um bom filho mimado de uma abastada família. Ele tinha 1,8 metros de altura e tinha boas feições. Ele parecia com uma escultura de um general. Ele também usava um terno feito sob medida. Era impossível não descrevê-lo como um bonitão. Megan se levantou e se inclinou para o jovem homem. Eu cumprimento o jovem mestre Dian. Como o jovem mestre Dian teve algum tempo livre para vir me visitar hoje? Dian retornou a cortesia e então sorriu. Eu ouvi que a bela senhorita Megan tinha chegado, então eu naturalmente devo vir e dar minhas saudações não importa o que. Afinal, esta loja está sob minha responsabilidade. Megan sorriu fracamente. O jovem mestre Dean é muito educado.
Eu apenas vim aqui para comer uma refeição com meus amigos. Não é realmente um grande negócio. É uma grande honra para o jovem mestre Dean vir. Dean sorriu. A senhorita Megan vindo jantar dentro da minha loja me deixa feliz. A refeição de hoje será por minha conta. Eu espero que a senhorita Megan não rejeite. Megan realmente balançou sua cabeça e disse: não tem necessidade para o jovem mestre Dean fazer isso. Hoje eu convidei meus amigos para comer uma refeição. Desse modo, se o jovem mestre pagar pela comida, então eu serei desleal com meus amigos. Além disso, pareceria que o jovem mestre foi quem nos convidou para uma refeição. Dean apenas sorriu e olhou para Meg e Laura. Já que as duas não estavam usando seus véus, suas aparências eram claramente vistas por Dean. Seus olhos não puderam deixar de se iluminar por um momento. Então ele usou seu sorriso charmoso e disse: eu não sabia que os amigos da senhorita Megan seriam tais belas senhoras. Para um grupo de belas mulheres visitar minha loja é certamente uma benção. Eu imediatamente irei para a cozinha e mandarei os chefes prepararem suas refeições rapidamente. Então, por favor, com licença, jovens senhoras. Depois de esperar por Dean sair pela porta, Laura se virou para Megan e disse: Megan, aquele Dean parece gostar de você. Você sabe quem ele era? Megan assentiu e disse: é claro que eu sei. Ele é o segundo na linha da família James. Eu não acho que ele seja muito atraente. Ele é extremamente lascivo. Embora sua habilidade de negócios seja muito boa, sua luxúria é muito famosa na cidade. Eu ouvi que ele já tem mais de 10 namoradas. Laura sorriu e disse: isso não é uma coisa comum entre nobres. De fato, isso não é um grande negócio. Megan franziu a sobrancelha e disse: não é uma grande coisa, mas eu não gosto. Enquanto ela dizia, os garçons já começaram a servir sua refeição. Todas elas eram feitas de comida do mar, e as refeições eram belamente feitas também, estimulando muito o apetite do grupo. A resistência da mulher com comida deliciosa era muito baixa, mesmo Laura não era uma exceção. Agora que elas tiveram a oportunidade, elas certamente não se segurariam. Elas comeram muito bem. Apesar disso, devido aos vários anos de treinamento nobre que elas tiveram, elas comeram gentilmente, mas elas não comeram pouco. Depois do lanche, elas não saíram do restaurante de imediato. Ao invés disso, elas se sentaram na área de descanso e beberam um pouco de chá enquanto conversavam. Dean não veio incomodá-las. Parecia que Dean ainda tinha algum senso com ele. Ele claramente notou que Megan não gostou dele. Enquanto o grupo conversava, de repente veio um som de metais colidindo um com o outro. Os rostos de ambas, Laura e Meg, mudaram. Elas eram pessoas muito experientes com batalhas de vida e morte e imediatamente entenderam que eles estavam sob ataque. Laura imediatamente puxou Megan para trás dela. Meg usou uma magia do elemento vento para colocar e manter as mesas e cadeiras na porta do quarto. Ao mesmo tempo, ela também observou a porta com extrema vigilância. O cajado fantasma também foi tirado para informar Zawai. Megan não tinha encontrado este tipo de situação antes, então ela ainda não tinha entendido completamente o que estava acontecendo. Quando ela olhou para as expressões ansiosas de Meg e Laura, assim como quando as mesas e cadeiras foram empurradas para a porta, ela imediatamente perguntou: Irmã Laura, qual é o problema? O que aconteceu? Laura olhou para a aparência de Megan e sorriu, enquanto ela dizia: nós estamos bem, é somente um pequeno problema. Nós já lidamos com isso no passado, não precisa ter medo com Miguel bem aqui. Depois de dizer isso, ela pegou sua rapieira. Embora Laura fosse um cavaleiro do 5º nível, suas habilidades com a rapieira ainda eram muito boas. Além disso, neste pequeno e limitado quarto, usando uma rapieira como essa era a melhor escolha. Megan ficou assustada com suas ações. Ela não pensou que ela experienciaria esta situação dentro da cidade Água Celestial. Desde que ela era pequena, essa era a primeira vez que ela foi atacada. Embora ela também fosse uma boa maga, ela não era muito experiente, então ela não sabia o que fazer nessa situação. Ela apenas ficou atrás de Laura usando um rosto pálido. Os sons de armas colidindo ficou mais alto e alto. Neste momento, mesmo as ruas do lado de fora se tornaram caóticas quando a Brigada de Gestão Urbana chegou. Ao mesmo tempo, eles também estavam acompanhados por uma equipe de soldados. Obviamente, ninguém sabia o que estava acontecendo aqui, assim como quem instigou o caso inteiro. Vendo a situação, o coração de Laura não pôde deixar de relaxar.
Ela era muito clara que quando os soldados chegaram, os ataques iriam imediatamente retroceder. Não importa o que, essa era a cidade Água Celestial, e Megan era filha do Lorde da cidade. Aqueles que ousassem atacar Megan dentro da cidade Água Celestial certamente tinham que ter muita coragem. Mas ao mesmo tempo, eles precisavam agir com rapidez e com precisão. Não havia salvação para eles se eles perdessem esta oportunidade. A família Calci realmente não era conhecida por ser piedosa. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.